Glória a Deus. Vamos então compartilhar da palavra do Senhor, ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nos ministrar nessa noite. Nós seguimos então com a nossa série de mensagens, cartas para a igreja, falando um pouquinho das cartas de Jesus para 7 igrejas que nós encontramos lá no Apocalipse. Nós já falamos a respeito da carta à igreja de Éfeso, falamos na semana passada a carta à igreja em Esmirna, e hoje então vamos falar a respeito de mais uma igreja, desta vez a igreja em Pérgamo. Carta à igreja em Pérgamo, está lá no Apocalipse, você pode abrir sua Bíblia, no capítulo 2, a partir do verso 12. A partir do verso 12. Mensagem dessa noite tem como título Chamados à Santidade. Nós somos chamados à santidade. Palavra do Senhor em Apocalipse 2, verso 12 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aqui. Então, carta à igreja em Pérgamo. A cidade de Pérgamo era um centro cultural importante na Ásia Menor. Aliás, é um centro cultural, político e religioso importante naquela região. Ela é famosa por sua grande biblioteca, seus templos e principalmente por um altar, o altar a Zeus. O pessoal que está estudando aí, já ouviu aí nas aulas aí de filosofia, alguma coisa a respeito. E Zeus, então, era um símbolo dominante no paganismo. Além disso, Pérgamo também era conhecida como um centro oficial de culto ao imperador. Vocês se lembram na semana passada, aliás, nos outros 2 domingos, onde nós falávamos a respeito disso, né, que essa região exigia-se um culto ao imperador, todos deviam prestar culto ao imperador. E por causa disso, a igreja sofria muita perseguição. A igreja sofria muitos problemas, porque ela se mantinha fiel, ela procurava ser fiel, porém, essa questão de se prostrar àquilo que o Império Romano exigia, trazia consequências. Na semana passada nós falamos que, inclusive, problemas sociais, financeiros, eles sofriam perseguição. Então, onde a fidelidade ao César colocava a igreja sobre uma intensa pressão e que poderia comprometer a sua fé. Só para a gente entender qual que era o contexto da igreja, né? O contexto em que eles viviam. E essa mensagem
de hoje, ela nos traz importantes ensinamentos que não podemos perder de vista. Ensinamentos e verdades que Cristo apresenta às igrejas e que hoje muitas vezes nós esquecemos ou talvez deixamos de lado. Então, que você possa abrir realmente os teus ouvidos e o teu coração para compreender essas verdades. E você vai perceber que talvez muitos dos problemas que existiam lá, eles acontecem hoje. E talvez você se pegue agindo de forma errada e contrária à palavra de Deus. E essa carta, então, a igreja de Pérgamo é uma carta para a igreja de Castro. É uma carta para todos nós. E o primeiro ponto, o primeiro ensinamento que nós podemos encontrar aqui, e nós vamos passar verso a verso, entendendo toda a Escritura, é que Cristo, Ele é o juiz. Primeiro ensinamento, Cristo é o juiz, ou seja, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas e conhece a nossa postura diante desses problemas. Ele não só conhece os problemas que nos cercam, mas Ele também conhece a minha postura diante desses problemas, diante da oposição. No verso 12, atente lá para esse verso. No verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui, quando você ouvir a palavra anjo, entenda líder da igreja, como se fosse o pastor da igreja. Então, eu escrevo ao anjo da igreja em Pérgamo, e aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes é um símbolo de poder e julgamento. Ele é um símbolo, e se a gente lembrar lá de Hebreus capítulo 4, verso 12, Hebreus capítulo 4, verso 12, ele vai falar dessa espada de 2 gumes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A espada de 2 gumes, a palavra do Senhor, a palavra que sai da boca de Deus, é como uma espada de 2 gumes. E aqui, quando ele fala, ele mostra Cristo pela sua palavra, que é aquele que julgará no final. É aquele que é capaz de separar o certo do errado. Aquele que mostra para nós, então, uma figura, uma imagem de julgamento e autoridade divina. Lembrando que a igreja hoje, somente Ele tem o poder final sobre a verdade e a justiça. Nós muitas vezes queremos ter o nosso fazer juízo próprio, né? Nós queremos ser o nosso próprio juiz, nós queremos ser aquele que julga e decide as coisas, mas nós esquecemos que o Senhor é aquele que julgará tudo no final. Ele é o justo juiz. Esse é um chamado, então, à fidelidade em meio aos ataques de doutrinas falsas, de práticas corruptas. Nós somos chamados, então, a confiar na justiça daquele que é o verdadeiro juiz. A justiça não está nas tuas mãos. E é interessante que aqui, e eu falei na primeira mensagem da série, que quando lemos Apocalipse, a gente vê muita conexão de Apocalipse com toda a Escritura, principalmente com o Antigo Testamento. Ele faz vários links, várias conexões, e aqui a gente percebe claramente quando nós lemos lá em Isaías 11:4, Isaías 11:4, ele fala assim: mas julgará. Aqui é quando ele está falando a respeito da vinda do Messias, tal. Ele fala: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara da sua
boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ou seja, ele faz essa conexão de que a palavra do Senhor é que julgará todas as coisas. A palavra que sai da boca de Deus, ela julgará. Do Senhor não se esconde nada, do Senhor não se encoberta nada. O Senhor conhece a intenção do teu coração. O Senhor conhece lá no fundo. Todos podem não saber a respeito de você ou daquilo que você pensa, mas o Senhor é aquele que esquadrinha todas as coisas e conhece a fundo. E pela sua palavra, Ele julgará todas as coisas. A palavra do Senhor como um instrumento de julgamento. Então encontramos aqui Cristo como o juiz. Ele é o justo juiz. Quando pulamos então para o verso de número 13, ele fala lá: conheço o lugar em que você habita, onde está o trono de Satanás. Trono de Satanás aqui, possivelmente ele faz essa referência ao altar de Zeus e também ao culto imperador que reinava naquele contexto da igreja. Então, quando ele fala de trono de Satanás, ele está fazendo esse link para que as pessoas entendessem. E esses dois símbolos, ambos, eles eram referência, e eles eram símbolos da idolatria e a perseguição da fé cristã. Tanto as pessoas que iam até essa imagem, essa figura de Zeus, e tanto aqueles que cultuavam o imperador. Isso era sinal de idolatria e perseguição, porque a igreja sofria por causa disso. Quem não se prostrasse era penalizado. Então era um símbolo realmente de perseguição à fé cristã da época. O Senhor viu todas aquelas coisas. O Senhor vê todas as coisas que nós enfrentamos hoje. Depois ele fala: sei que você conserva o meu nome. Aqui Cristo ele faz um elogio. Ao contrário da igreja da semana passada em Esmina, que foi uma igreja onde não houve problemas, não houve críticas, não houve advertências da parte do Senhor para ela, aqui a gente vê que Cristo faz alguns poréns para essa igreja de Pérgamo. Aqui Cristo ele faz um elogio. A gente falou que ele é o justo juiz, ele olha todas as coisas e ele faz um elogio à perseverança dessa igreja no meio da oposição. Ele fala, ele cita Antipas como um exemplo de fidelidade até a morte e que serviria de encorajamento para a igreja, para os outros crentes. Mas a igreja de Pérgamo, ela estava inserida num contexto muito idólatra e de muita pressão cultural, o que levava justamente a essa perseguição que nós falamos. Então, como igreja hoje, nós somos desafiados à fidelidade, mesmo quando somos cercados por ideologias opostas à nossa fé. O grande ensinamento aqui é que Cristo, ele olha a sua vida e ele olha as perseguições, os problemas, as dificuldades, e a gente vai citar, elencar aqui alguns problemas que nós vivemos hoje, na atualidade, e que problemas esse que entra muitas vezes na vida da igreja e a gente nem se dá conta. O Senhor olha e Ele observa todas essas coisas e conhece o coração de cada um de nós. Então a gente encontra nesse ponto aqui de Cristo como juiz, a figura de um Deus que está atento e nos observa. Você não está alheio àquilo que você faz. O Senhor está vendo. Jesus reconhece os seus fiéis. O Jesus, ele se mantém com os olhos em cada um de nós. Ele nos adverte. Ele nos repreende, mas também ele elogia, e é o que ele faz aqui para essa igreja. O texto também nos leva a um segundo ponto, e esse segundo ponto é o de andarmos atentos
ao perigo do pecado na igreja. Ok, entendemos que Cristo é o nosso juiz. É o nosso juiz, ele está atento a todas as coisas e ele julgará no final. Mas agora a gente entra num ponto onde ele faz uma advertência, que é o perigo do pecado na vida da igreja. E aqui nos versos 14 e verso 15, vamos acompanhar ali. Tenho, porém, algumas coisas contra você. Ele tece os elogios, ele fala, vocês têm sido perseverantes, mas tem algo aí em vocês que me incomoda. Tem algo aí que eu preciso falar. Você tem aí pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Aqui, a doutrina de Balaão, ele faz referência ao engano e à corrupção espiritual. Se você voltar e ler Números 25, Números 31, vai falar desse engano, de toda essa doutrina de Balaão. Isso incluía idolatria e imoralidade sexual. Algo muito presente. Muito presente. Ele fala também da doutrina dos nicolaítas. Provavelmente uma seita, a gente até falou disso quando nós falamos da igreja em Éfeso. Uma seita que promovia concessões à cultura pagã. Sabe aquele negócio assim? Legal, somos cristãos, mas essa prática aí até que não é tão ruim. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que abria concessões e essas coisas iam entrando no seio da igreja. E entrando então no meio do povo. E aqui ele repreende, porque isso estava fazendo parte dessa igreja. Então em Pérgamo isso se manifesta na tolerância dessas práticas mundanas e no comprometimento com valores pagãos. Sob a ótica da fé reformada, nós como cristãos reformados, isso é um alerta, para a necessidade de nós buscarmos a santidade e a fidelidade, a aliança de Deus. Nós precisamos estar atento e resistir à conformidade do mundo. Nem tudo que o mundo oferece é bom. Nem tudo que o mundo tem para oferecer é bom. E nós precisamos estar muito atentos. Note que, apesar da fidelidade dessa igreja, em muitos aspectos, ela tolerava essas coisas entrando na vida da igreja. E isso comprometia diretamente a santidade do povo. Por isso Cristo adverte. Mas e a igreja moderna? E nós hoje? O que isso tem a ver com cada um de nós? Quais são esses valores mundanos que têm chegado à nossa volta e a gente nem se dá conta? E a gente começa a viver e a gente começa a perceber que começa a fazer acho que dá para aceitar, acho que dá para viver dessa forma, acho que dá para fazer uma concessão a respeito disso. Lembre-se que o chamado de Cristo é a pureza, é o discernimento espiritual. E eu quero elencar aqui alguns desses valores do mundo que nos cercam e têm tentado adentrar na igreja. Preste atenção, em cada um deles você vai notar que de fato isso é real. O primeiro deles, e aqui não é uma ordem de importância, não é uma ordem de isso aqui é mais ou menos que o outro, é simplesmente uma sequência. O primeiro é o relativismo moral. A ideia de que não existem verdades absolutas e que cada pessoa pode definir o que é verdade, o que é certo, o que é errado para si mesma. Ou seja, você passa a flexibilizar os padrões bíblicos, questões éticas, como sexualidade, como casamento, como integridade,
A gente vai abrindo concessões, mas a gente se esquece que isso faz parte de um relativismo moral, que sorrateiramente vai adentrando a sociedade e beira a porta da igreja e começa a entrar. Não existe mais verdade absoluta. E nós sabemos que existe sim. Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Um segundo valor que tem entrado é o consumismo e o materialismo. A valorização excessiva de bens materiais, sucesso financeiro com um propósito errado. Fique bem claro, não é errado você ser rico, não é errado você buscar crescer financeiramente, não é errado. Mas quando isso se torna o propósito final da sua vida, você que é cristão, você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar isso. Sabe por quê? Porque desvia do foco do Evangelho. Ele torna a fé um meio para alcançar bens terrenos. E a gente sabe que nós não devemos buscar bem nenhum aqui. O nosso tesouro é eterno. A gente falou isso na semana passada. Então, novamente, não é errado você buscar crescer financeiramente. O errado é você buscar crescer como objetivo final e único da tua história, da tua vida. Se isso não acontecer, você é um cara frustrado, você é uma pessoa com problemas sérios. Então, consumismo e materialismo. Colado com esse consumismo, nós temos o individualismo exacerbado. A valorização extrema da autonomia pessoal. O que isso quer dizer, pastor? Colocando os meus interesses individuais acima da comunidade, acima de Deus. A sociedade nos ensina que você precisa buscar o sucesso, o crescimento a qualquer custo, custe o que custar, você precisa buscar, independente se por um acaso nessa jornada você passar o outro para trás. É um mero detalhe. Afinal de contas, você precisa fazer por merecer. Você precisa ter o seu valor, mas um valor que passa por cima do outro não é um valor cristão, não é um padrão do reino de Deus. E essas coisas vão entrando também na igreja, na nossa vida. Sincretismo religioso, um outro valor, que é uma mistura, uma salada de religiões, sabe? Você coloca tudo dentro ali de um tacho, você mexe tudo aquilo ali. Eu sou religioso. Por isso que eu não gosto dessa palavra religioso. Você mistura tudo aquilo ali e daí o cara tem um perfil no Instagram e coloca lá cristão sagitariano. Ora ao Senhor Jesus, Senhor, abençoa o meu dia. Mas vamos ver o que o horóscopo diz hoje para mim? Você vai misturando num balaio. Esses dias eu estava com o Caio e a Ju lá em casa, e a gente estava vendo uns vídeos lá. Que misericórdia, você não sabe se aquilo ali é um terreiro de umbanda ou se é uma igreja pentecostal, uma igreja qualquer. Era uma mistura que você fala, meu Deus, o que é isso? É o que nós estamos vivendo hoje. Esse sincretismo religioso, onde a gente vai pegando um pouquinho dessa religião, como se o cristianismo, como se aquilo que Cristo ensinou tivesse faltando alguma coisa. E não está. E a gente vai colocando penduricalhos, a gente vai colocando adereços na nossa religião, para satisfazer o meu desejo, para eu criar a minha igreja específica, a igreja do meu coração. E para isso a gente vai jogando coisas.
Parece absurdo? Não, está cheio. Isso tem muito. Um outro valor perigoso é a tolerância ao pecado. Ah, mas ninguém tolera o pecado, pastor? Será? A normalização de alguns padrões contrários à palavra de Deus é pecado. Você normalizar, e a gente leu, acho que se eu não me engano, na semana passada, o texto que fala lá, ai daqueles que chamam mal de bem, ai daqueles que chamam mal de bem e bem de mal. Ai daqueles que vão, não tem nada a ver. Para justificar talvez um pecado de estimação que eu tenha, para justificar talvez um não querer tomar decisão de mudança de atitude, você vai abrindo concessões e você fala, isso não é tão ruim assim. A gente vai tolerando o pecado, e o pecado vai fazendo parte, e o pecado vai tomando forma. E quanto mais a gente peca, mais a nossa mente vai se cauterizando. Quanto mais você vai no pecadinho, de repente ele faz parte da tua rotina e você nem se deu conta. São valores do mundo entrando na igreja. O hedonismo. O que é hedonismo? Busca por prazer e conforto com o objetivo final. É tudo para mim, nada para o outro. O importante sou eu. O importante é eu sentir prazer, é eu realizar os meus sonhos. Isso diminui a obra de Cristo. O reino de Deus nos chama a nós sermos altruístas, a pensar no outro, a amarmos o outro, a servirmos o outro. São aqueles mandamentos recíprocos, lembra? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros. E o hedonismo o que é? Dane-se os outros. Exatamente assim. Não importa o outro, importa eu. Valores que entram sem a gente perceber. Inclusividade, mal interpretada. A gente fala de uma igreja inclusiva e a gente interpreta mal isso. Nós devemos incluir, sim, as pessoas. As pessoas têm que ter acesso, as pessoas precisam vir. Só que a gente está distorcendo. A gente quer abraçar todo mundo, todos sem distinção, mas sem confrontar as práticas. Aquela frase, que a gente ouve muito, Não, Jesus te ama, Ele te aceita como você está, venha. Ela até está certa num sentido. Venha do jeito que você está. Porém, quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida, ela é transformada. Eu queria que nós lêssemos 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, venha para Deus do jeito que você está, um lixo, rebentado, cheio de pecado, porque do jeito que você está, quando você se deparar com Jesus, e você começar a caminhar, você vai receber uma nova vida, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Só que essa inclusividade mal interpretada diz que você vem e continue vivendo sua vida. Mas venha fazer parte, venha caminhar conosco. E nós temos então uma igreja repleta de pecadores praticantes. Já viram esse termo, não? Pecador que está aqui na igreja, todos nós somos pecadores, redimidos pelo Senhor.
Não podemos viver na prática do pecado, porque a palavra de Deus diz que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Ou seja, aquela prática que eu estava escravizado, hoje não faz parte da minha vida mais. Não sou escravo daquilo. Só que o que a gente vê hoje é um monte de gente que está na igreja, vivendo a comunhão da igreja, porém, lá fora continua vivendo os mesmos pecados e não abandona. Onde está a nova criatura? Onde está essa regeneração? Onde está essa mudança de vida? Valores que entram na vida da igreja e a gente vai aceitando. A gente precisa se policiar. Por fim, tem muito, essa lista aqui é enorme, mas o desprezo pela autoridade bíblica. Isso substitui a verdade bíblica por opiniões humanas. A gente vê muito hoje em dia. E isso leva à criação de doutrinas meio esquisitas aí. Doutrinas mais baseadas em tendências culturais do que com a Escritura. São só alguns problemas que surgem e estão à porta. Estão batendo à porta. O que fazer então? O que nós devemos fazer? Identificamos os problemas, identificamos as lutas. O que a gente faz? E aqui a gente entra no terceiro e último ponto, que é o chamado ao arrependimento e à fidelidade. É maravilhosa a palavra do Senhor, porque percebe que a gente está indo verso a verso, a gente está passando por verso a verso, e a gente entende, a gente compreende toda a Escritura aqui, que o Senhor Jesus, Ele vai construindo todo um raciocínio para que a gente possa mudar de vida. Ele fala ali que ele começa trabalhando a questão, eu sou o juiz, eu conheço todas as coisas, eu vejo todas as coisas, eu sondo tudo, e eu vou julgar no final. Depois ele fala a respeito dos problemas, eu reconheço que você tem feito coisas boas, eu reconheço que você tem feito coisas bacanas, mas tem uns probleminha aí. Jesus mostra o problema. E não fica só no mostrar, no julgar e mostrar o problema. Agora Jesus vem então e traz a solução. Ele traz a saída, ele traz o escape, que é o chamado ao arrependimento. Ele oferece essa restauração. Ele oferece promessas àqueles que vencem. O verso 16: portanto, arrependam-se, e se não, irei aí sem demora, e lutarei contra eles com espada da minha boca. Novamente fazendo alusão aí ao texto de Isaías. A palavra que sai da minha boca vai julgar vocês. E ele fala, portanto, arrependam-se. Um chamado urgente à mudança. A espada da minha boca, ela é o julgamento de Cristo. Ele é a palavra, Ele é a palavra, Ele é a verdade absoluta, Ele julgará todas as coisas. A tolerância ao pecado tem consequências espirituais gravíssimas. A tolerância ao pecado tem consequências espirituais gravíssimas. Se você está preocupado que se você pecar, o pastor aqui vai puxar a tua orelha, se essa é a tua preocupação, meu querido, não tenha essa preocupação. Mas tenha a preocupação das consequências espirituais que isso vai gerar na tua vida. Não tem nada a ver comigo. Se você quiser continuar pecando, isso é um problema seu. Quem vai dar conta diante de Deus não sou eu. Aliás, o meu papel aqui é abrir as Escrituras e mostrar, esse é o caminho. Arrependa-se. E hoje prega-se muito o arrependa-se. Hoje prega-se muito, Jesus te ama, Jesus quer te dar bênçãos, e que são verdades. Mas prega-se muito pouco a respeito do abandona o teu pecado. Arrependa-se e volte para Jesus. Não tolere o pecado. Cristo nos adverte.
para a gente não tolerar falsas doutrinas, práticas corruptas. E aqui anteriormente a gente elencou várias coisas, né? Que estão aí à nossa volta. A lamentação, ela é uma resposta à graça, à soberania de Deus. Muitos salmos a gente vê o salmista clamando e lamentando, clamando pela presença do Senhor na vida dele, porque ele estava arrependido. A gente vê vários textos onde a lamentação ela é exposta. Nós precisamos nos lamentar mais. Ao invés de nós ficarmos inventando desculpas e justificando os nossos erros, as nossas práticas, precisamos clamar mais e abandonar o pecado, abandonar essa vida desregrada. A gente não deve temer quando o Senhor nos adverte. A gente não deve temer quando o Senhor nos disciplina. Veja o que diz lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Vamos ler do 5, tá? Hebreus 12, 5 e 6. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Se o Senhor tem corrigido, se alguma coisa mexeu com você ao longo dessa mensagem, se algo você percebeu que você precisa corrigir, saiba, o Senhor corrige a quem Ele ama. Porque esse mundo, muitas pessoas, a palavra diz que o Senhor entregou a própria sorte. Sabe o que significa isso? É como se Deus olhasse e falasse assim, ok, você quer pecar? Quer continuar nessa vida aí? Viva. E o Senhor sai. Muitas pessoas o Senhor entregou a própria sorte. Tipo, você quis, você vai colher. Porém, aqueles que o Senhor ama, Ele adverte. Então, se você sente um incômodo, sabe aquele comichão, aquilo que faz você mexer no banco, se você sentiu algo, atente-se para isso e corrija enquanto é tempo. Igreja, abra os olhos. O Senhor está falando. No verso 17 ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quanta coisa, meu Deus, não entendi nada, pastor. Então vamos lá, vamos entender o verso. Quando ele fala de maná escondido, é um símbolo de provisão espiritual e da comunhão do homem com Deus. A gente vai se lembrar do povo no deserto que recebia do maná. Nós recebíamos o alimento enquanto eles caminhavam pelo deserto. E ele também faz, quando ele fala do maná escondido, ele também lembra da Arca da Aliança, onde o que tinha dentro da Arca da Aliança? Maná, as tábuas, ficava lá no tabernáculo, lembra? Então, darei do maná escondido. Essa metáfora aponta para Cristo como o verdadeiro pão da vida. Aquele que for fiel, aquele que se mantiver firme, aquele que se arrepender e voltar, aquele que se arrepender e mudar o seu caminho, darei a ele tudo o que ele precisa. Eu sou o pão da vida. E a tal pedrinha branca, pastor, que é isso? Que pedrinha branca é essa? Na cultura greco-romana, a pedrinha branca ela tinha alguns usos bem específicos, alguns significados específicos.
E aqui, por exemplo, ela pode simbolizar julgamento. A pedrinha branca era usada para indicar a absolvição de alguma pessoa. Se a pessoa era absolvida, era uma declaração de inocência para ela, recebia uma pedrinha branca. Que absurdo, né? Mas era a cultura. Recebia a pedrinha branca. Um outro contexto aqui também que simboliza a pedrinha branca é prêmios e convites, também chamado de téssera. Era usado como um bilhete que dava você direito a entrar a alguma cerimônia, a algum lugar específico. Aquilo te dava direito a entrar naquele lugar. Porta de entrada, né? Também vitória. Um antigo costume romano, de atribuir pedras brancas àqueles que eram os vencedores de jogos. De acordo com essa visão, Jesus então ele promete a entrada dos vencedores. De acordo com esse entendimento, é como se Jesus dissesse: você está absolvido. E você tem direito a entrar no banquete. Você faz parte, pode entrar. E o novo nome? Quando a gente vê essa troca de nomes na Bíblia, uma nova identidade em Cristo, ele sempre tinha um exercício de autoridade. Sempre que uma pessoa tinha o nome trocado, ele simbolizava um novo momento, uma nova jornada. A partir de agora é algo novo na tua história. Quando Jesus então renomeia os seus fiéis, ele confirma que estes são propriedade sua e ninguém tira das suas mãos. Lembra que eu falei na primeira mensagem que sempre que nós olharmos o Apocalipse e a gente ler essas metáforas, a gente precisa não olhar com nossos olhos ocidentais. Você precisa olhar o contexto da época, porque quem era o primeiro ouvinte aqui? Era a igreja da Ásia Menor. Então eles viviam um contexto, então Jesus fala. E João então escreve essas cartas, era exatamente na linguagem em que eles entendiam o que era o recado, qual era o recado a ser dado. Então a gente precisa entender, por isso que o Apocalipse não é tão confuso assim. Quando a gente começa a olhar essas conexões e aquilo que o povo vivia na época, a gente começa a compreender. Recompensa celestial é superior a qualquer prazer que nós possamos viver aqui. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo à nossa memória, então, qual é a relevância de tudo isso que a gente leu para os nossos dias. Por que Cristo insiste tanto em arrependimento? Cristo chama a igreja em Pérgamo ao arrependimento para restaurar a pureza. Vocês estão caminhando, vocês estão quase bons aí, mas vocês precisam melhorar isso aqui. Vocês precisam corrigir esse detalhe na caminhada de vocês. Para nós hoje, isso significa voltar constantemente à palavra como padrão de vida e eliminar qualquer comprometimento com o mundo, qualquer comprometimento com o pecado. Assim como a igreja de Pérgamo enfrentou pressões culturais e religiosas que comprometiam a sua fé, as igrejas contemporâneas enfrentam desafios semelhantes hoje na nossa sociedade. E nós precisamos estar atentos. A mensagem de Cristo nos desafia, como cristãos de hoje, a sermos firmes em nossa identidade espiritual. Resistir ao diabo. Resistir aos valores do mundo. Não nos conformar com os valores desse século. E aqui eu quero ler um último texto que está lá em Romanos, um texto muito conhecido. Romanos 12, 2.
Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixar com que os valores do mundo entrem na igreja. E aqui, às vezes fala, não deixa entrar na igreja, a gente pensa no coletivo, né? Não deixa entrar na tua vida. Não deixa fazer parte da tua história. Mas permita que o Senhor renove a sua mente e faça com que os valores do reino prevaleçam na tua vida. Volte à primeira essência. Volte àquilo que você nunca devia ter abandonado. Talvez um daqueles valores que eu coloquei aqui do mundo seja algo que você nem se deu conta, mas você está vivendo. Talvez você tenha sido egoísta, tenha pensado em você mesmo, nos seus próprios prazeres. Volte aos valores do reino. Eu quero orar por você, mas antes eu queria que nós ouvíssemos de novo aquela canção do início. Se você não prestou atenção na letra, eu quero que você preste atenção e eu quero que você responda para Deus. Eu quero que você responda para Deus. Você não vai responder para mim, não. Nós não temos um confessionário aqui, onde você vem aqui e senta e confessa os seus pecados. Não temos. Eu quero que você responda para Deus. Então, feche os teus olhos. Enquanto essa música estiver tocando, reflita em tudo aquilo que a gente ouviu nessa noite. Reflita naquilo que você tem vivido. E pense naquilo que você precisa mudar na tua história, porque certamente tem muita coisa na tua história que precisa ser mudada. Com toda certeza. Senhor, resgata-nos, ó Deus. Senhor, nos atraia de volta, Senhor. Senhor, chame a nossa atenção, ó Deus. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que a gente tem falhado. Senhor, tira de nós todo juiz, porque nós entendemos aqui que o Senhor é o juiz. E muitas vezes nós queremos ser juiz do outro. Nós queremos criticar o outro, nós queremos falar a respeito do outro, e nos esquecemos, ó Deus, do nosso pecado, nos esquecemos das práticas que nós temos feito, das práticas erradas que temos tido,
Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Abre os nossos olhos para que nós possamos entender e então voltar à santidade, Senhor Jesus. Este é um chamado à santidade. O Senhor reconhece e vê todas as coisas boas que nós fazemos, mas o Senhor também vê aquilo que nós temos falhado, e são muitas coisas, Deus. Então, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, aqueles que estão nos assistindo pela internet também, Senhor, fala ao coração de cada um. Senhor, e que nós possamos ter uma tomada de decisão e que nós possamos mudar a nossa história, Senhor, que nós possamos mudar o nosso modo de agir. Senhor, transforma as nossas vidas, ó Deus, transforma, Senhor, transforma cada um de nós, tira, Senhor, a dureza do nosso coração, para que nós possamos enxergar o Senhor, para que nós possamos viver uma vida nova, uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida realmente que dá frutos, ó Deus, faz isso em cada um de nós. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pratica, Senhor, que estão contrárias à Tua vontade, Senhor. Tira de nós, ó Deus. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha moldar o nosso coração. A chamada é para uma mudança, a chamada é para a santidade. Nós queremos, ó Deus, sermos separados como o Senhor quer de cada um de nós. Senhor, fala ao coração de cada um aqui nessa noite, e que nós possamos de fato sair por aquela porta ali renovados, ó Deus, cheios de desafios dados pelo Senhor a cada um de nós. Fala, Senhor, ao coração de cada um aqui, Senhor, e não permita, Senhor, que ninguém fique alheio àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Transforma as nossas vidas, ó Deus. Transforma, Deus, cada um de nós e muda as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.